vocês. Eu quero agradecer primeiramente ao Alex e ao Everson, da agência GDX Brasil, que cedeu esse espaço aqui para o meu primeiro podcast, Saia da Fossa, com o meu amigo Douglas Lemes. É um prazer ter você aqui, Douglas. Te agradecer por estar aqui. Quero te agradecer, quero te apresentar, mas depois logo você já pode complementar aí, tá bom? Gente, o Douglas Lemes, ele é o fundador da Ápice Mídia, apaixonado por levar transformação ao mercado e à vida das pessoas. Ele tem uma história de superação espetacular e agora ele é parceiro de grandes nomes do empreendedorismo no Brasil. A sua empresa se dedica a oferecer soluções de comunicação visual para ajudar os empreendedores a crescerem seus negócios. Então, essa pessoa aqui maravilhosa, que é a Eumeci Duarte, minha amiga, me apresentou a ele. Minha amiga bicampeã de fisiculturismo, ela não pôde vir, também a convidei, ela não pôde vir, mas o Douglas aceitou meu convite. Eu quero te agradecer, Douglas. A palavra é com você agora. Gratidão, Flávia, pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo bater esse papo, que eu sei que vai ser muito relevante para quem te acompanha, para quem me acompanha. E eu falo que estar aqui faz parte da minha missão de vida, que realmente é contribuir, levar essa transformação. Eu falo na Ápice Mídia, nós levamos a transformação visual, mas Douglas Lemes eu tento levar a transformação em todos os sentidos. E eu sei que é muito aí baseado no propósito seu aí. Então, muito feliz de estar aqui participando. E assim, para iniciar falando um pouco do meu trabalho também à frente da Ápice Mídia, contribuindo. Nossa missão é gerar um alto impacto visual com profissionalismo, as marcas fortes, e hoje a gente já está aí 18 anos fazendo isso, e muito feliz com o que a gente faz, muito feliz por estar aqui, muito feliz que está à frente aí de todos que estão nos acompanhando. Vamos juntos! Vamos juntos, é isso aí. Vamos, gente? A gente tem que se movimentar, sair do lugar, gerar essa energia. E é isso que eu quero falar, para você sair da fossa. Hoje, como meu nome é Flávia Fossa, eu não estou na fossa, vocês sabem disso. Esse nome, vem a calhar. Então, é isso que eu quero trazer aqui nesses podcasts que eu vou fazer. Esse é o primeiro de muitos, graças a Deus. E eu quero começar perguntando para o Douglas, para ele compartilhar um pouquinho da trajetória dele, Anotei aqui algumas perguntas. Como empresário e as principais dificuldades que você enfrentou, Douglas, nesse caminho, nessa sua caminhada, o que você tem aí para compartilhar com a gente sobre a sua trajetória. Beleza. E sinto honrado de estar sendo o primeiro aí, ser o teu entrevistado. Obrigada. Vamos lá. Antes de iniciar, queria falar um pouquinho mais de mim, Sou pai, sou esposo, marido. Sou casado com a Andy Tyler, sou pai de Douglas Lorenzo, a Melina Tyler, são meus motivos. Eu te falo assim, agradeço a Deus todos os dias, pela família que eu tenho. Sou apaixonado pela minha empresa, pela minha equipe, pelos meus colaboradores. Hoje em dia está muito assim, uns levam pelo lado, é balela falar de gratidão, mas realmente eu vivo essa gratidão, porque de onde eu passei, trajetória, de todos os desafios que a gente superou, eu falo que eu sou muito grato a cada dia que passa, não só pelos meus resultados, tanto financeiro, quanto o impacto que a gente gera na sociedade, mas pela minha evolução de mentalidade, a evolução de valor que a gente agrega aí, para várias pessoas. Eu vou falar um pouquinho de onde eu saí, para as pessoas me conhecerem um pouco mais, e quem vê assim hoje, eu vejo alguém falando, vocês são a maior referência, mas está muito ligado no bom sentido. Eu falo, agradeça quando você entrar numa fossa, não é o nosso caso, mas eu já entrei e isso fez eu ter cada vez mais construir uma resistência a mais e entender que a vida é a vida e a gente que tem que se adaptar, Então eu falo que minha trajetória empreendedora começou desde muito novinho. Na verdade, sempre latejou, ardeu dentro do meu coração aquela vontade de construir algo muito grande, de impactar a vida de pessoas, de construir um legado. É engraçado que é desde criança. Minha mãe, se for perguntar para ela, eu nunca fui um garoto que brinquei assim. Hoje a minha educação com meus filhos é diferente. Eu quero que ele viva todas as fases. Eu não tive muito isso. Eu comecei a trabalhar muito novinho. E não porque meus pais não tinham condição nenhuma. Eu que queria ter a minha própria condição financeira. Com 9 anos eu comecei já a trabalhar numa gráfica. Não podia trabalhar, mas era amigo dos pais, E aí eu pedi, não, deixei lá, eu vou ficar lixando aqui
as máquinas, limpando, aí eu buscava gasolina, ficava limpando as máquinas, comecei, mas enfim, 9, 10 anos já trabalhei em outras coisinhas, mas com 11 anos de idade eu tomei a decisão de vir aqui para Palmas. Eu já vou dar uma aceleradinha. Eu vim para cá, eu que tomei a decisão, falei para minha mãe, ela não queria de jeito nenhum, com medo, né? Eu falei, não, mãe, eu vou para lá, eu vou Quantos construir anos? com 11 anos. 11 anos, gente. Eu fico vendo, né, que assim, muito precoce. Muito. Não indico, não sugiro também. Eu tenho um filho, né, meu filho Douglas Lourenço, 6 anos. Eu tenho sobrinhos. Eu falo, Jéssica, minha irmã, eu sou apaixonado dela. Meu braço direito lá na Apps, nossa gestora, super competente, não é porque é minha irmã, mas eu falando, né, ela tem filho já há 12 anos. Eu falo, é diferente, né, 11 anos como eu estava. 11 anos eu tinha saído, vim para cá morar na casa dos meus tios, pedi esse abrigo, sou muito grato pela vida deles. Até citar, Cida e Gilmar. Eles tinham uma loja de materiais de construção. E aí eu comecei lá trabalhando lá também, era uma forma de eu retribuir o abrigo, eu estava estudando, sempre fui atrás das minhas coisas. Pedi uma bolsa de estudo no colégio, ganhei, comecei a estudar, e aí lá trabalhava, e aí quando eu saí de casa, o pessoal falou, tu vai voltar todo sem jeito, com o rabinho entre as pernas. Eu tinha um motivo muito forte, eu queria muito dar uma vida melhor para minha família. Falei, mãe, eu vou trazer a senhora para cá. Passei por uma infância meia, como se fala, hoje eu vejo com outros olhos, mas nesse tempo, era muito, eu falo, o termostático de controle emocional era muito baixo. Tudo eu botava culpa, que era por causa da realidade dos meus pais, que era a vida que a gente vê, enfim. Mas vou compartilhar um pouquinho, tanto que isso me ajudou nos resultados que a gente tem hoje, né? Enfim, cheguei para cá, trabalhei lá na loja deles, do meu tio, e não era o trabalho que eu queria, mas na forma de retribuir. Com 16 anos eu entrei na faculdade católica, e aí onde eu vi que até para você estudar, tu tem que ter uma condição financeira. Porque eu influencio as pessoas e ir atrás da sua condição financeira. Uns podem ver, você é ganancioso. Eu falo, não, eu sou ambicioso. E as pessoas têm que ter ambições, que ambição é diferente de ganância. Na verdade, ganância passa por cima de tudo, não. A gente tem princípios, tem valores, mas eu sempre corri atrás disso. Sempre deixei claro para as pessoas. Eu falo assim, os amigos meus que não fecham serviço comigo, eu me incomodo. Eu falo, por que tu não fecha comigo? Né? E aí, durante muito tempo, acontecia de não fechar. E isso já é uma reflexão para quem nos assiste, para quem tem negócio. E de vez eu ficar com raiva da pessoa, fazer me avaliar. Será que eu sou esse profissional, essa empresa confiável? Por que não está fechando? Aí eu comecei a ter entendimento. Que aí eu comecei a mudar a postura e comecei a me posicionar no mercado. Então hoje, graças a Deus, os amigos tudo fazem conosco, mas não só porque é amigo do Douglas Lemes, mas é porque sabe da nossa competência, a qualidade que a gente entrega, a garantia que a gente dá e a autorresponsabilidade que a gente tem de assumir todos os compromissos e resolver, porque eu falo, né, as empresas, elas buscam empresas que contribuem, que resolvem a vida, e não que fica dividindo a dor de cabeça. Quando eu falo para meus clientes, eu quero ser teu braço corporativo, eu não quero só fazer um serviço. Então, a partir de agora, toda a parte de comunicação visual é minha total responsabilidade, dou total garantia. E eu coloco até em contrato, se você quiser, não tem problema algum, que esse é meu papel. Então, eu falo assim, isso é um dos motivos de hoje a gente estar no mercado como a gente está. Mas, resumindo, 16 anos lá, eu não tinha condições financeiras. Mas nunca me lamentei. Minha mãe, meu filho, volta. Não, mãe, tá tranquilo e tal. Porque eu sabia, se eu me lamentasse, ela queria. Eu ia deixar ela com o coração partido. Aí eu tomei uma decisão. E não falo que foi, que é a certa, e nem sugiro para as pessoas. Mas como eu não tinha condição nem de lanchar, os amigos meus, Douglas, tu não come e tal. Eu falei, não, porque eu já estou satisfeito. Na verdade, eu não tinha dinheiro, mas nunca fui de me lamentar, entendeu? Aí eu tranquei a faculdade e fui em busca de uma melhor oportunidade para depois eu voltar para a faculdade. Entendeu? Aí, nesse período, eu ganhei um estágio, que o dinheiro do estágio era para me pagar só o ônibus para me ir para a faculdade. Aí eu falei, vou em busca, e aí é onde eu comecei a vender cartões de visita. Então, a Apps Media começou vendendo cartão de visita. Hoje eu vendo cartão de visita, mas por gratidão. Porque eu falo, comecei, então nós temos aqui no portfólio, nem divulgamos muito esse produto, né, que hoje é o digital, enfim, quase não faz mais esses impressos gráficos. Mas comecei a vender lá porque uma pessoa me deu uma oportunidade
tenho gratidão, mas ao mesmo tempo faz parte da minha história, do mesmo jeito que me deu, puxou meio que o meu tapete, que a primeira semana eu vendi 10 milheiros de cartão e eu ganhava R$ 50 milheiro. Nunca tinha ganhado R$ 500 na vida. Aí eu falei, vou ficar rico. Aí é onde começam os desafios da vida. A mesma pessoa te deu, já puxou o tapete, agora eu vou te pagar só 35, porque você já ganhou muito, é da minha arte. Mas enfim, aí eu continuei, eu sempre não gostei muito de injustiça. Então, assim, eu sempre gostei de ir atrás dos meus objetivos por conta disso, com o meu mérito, eu ter os meus resultados, as conquistas, né? Enfim, gostei de validar na prática mesmo. E aí eu fui, busquei um outro parceiro e aí comecei a vender cartões de visita. E para resumir, assim, foi muitos nãos que eu já recebi na vida. Eu falo que um dos pilares de uma pessoa crescer profissionalmente na vida é você construir uma resiliência. É você... Eu falo que eu não precisa nem ficar tanto tempo que eu fiquei tomando um não. Por quê? Porque eu me lamentava mais do que eu me autoavaliava. Eu fiquei assim mais de 10 anos que eu lembro que teve um tempo que eu me ajoelhei. Falei, meu Deus, quando você vai ter piedade de mim? Porque o que acontece? Os 10 milhões de cartão, quando eu comecei, foi uma realidade. Mas depois eu vi que aquele meu círculo que eu conheci já tinha um material meu que ia precisar daqui 1 ano, 2 anos. Então ele não ia mais comprar de mim. E aí é onde eu tinha que ir para o contato frio. E aí era a forma que me posicionava. Uma coisa é vender para quem te conhece, sabe da tua idoneidade, sabe que você é esforçado, que você saiu de casa novinho, lá buscando alternativa. Mas quem não te conhece não quer nem saber a tua vida. Então você vai ter que, né, digamos, aprender a construir algumas habilidades, desenvolver algumas competências para fazer você gerar um resultado maior. E aí foi o que eu fiz. Muito tempo era me desafiando, eu falei, Deus, quando eu tenho piedade, você me lamentava. E hoje, assim, eu tenho o pleno certeza de Deus que é o melhor para a gente. Mas o nosso resultado está muito atrelado. Primeiro, nossa decisão. Segundo, a nossa ação. Né? E terceiro, a gente se avaliar o que eu estou errando. Será que eu estou me posicionando de uma forma? Será se de vez eu agrego um valor, eu estou mais me lamentando? Porque hoje eu percebo que as pessoas é o seguinte, elas querem pessoas para gerar valor junto, não para sugar energia. Não é verdade? Não sei, assim, não sou o dono da razão, isso é uma concepção minha. E aí eu sempre gerei esse valor para o meu cliente. Eu não tinha condição financeira nenhuma, que foi um dos desafios que eu superei. Porque imagina só, um rapaz novo, novinho, cara de menino, não tinha dinheiro, eu andava de pé. Depois, com muita luta, eu comprei uma moto para andar. E aí os clientes tinham que me dar uma entrada para me fazer um cartão. E aí como que passava, sendo que essa área minha é muito mal vista no sentido de pessoas responsáveis, pega o dinheiro, não entrega, ou marca, não cumpre. Né? Então, assim, a Ápice Mídia foi construída na experiência, na vivência que eu vivi durante esses 10 anos de porta em porta. Só ouvindo gestores, empresários desconfiados desse segmento, contrariado, dizendo que foi passado para trás, enfim. Então, hoje eu falo assim, quem busca qualidade garantia em nós, mas porque eu sei que realmente a gente tem que entregar além do que a gente marca, porque eles já estão pé atrás. E se a gente falha, eu falei, esse pessoal da comunicação vai tudo enrolado. E aí, hoje, eu sou muito feliz e grato mesmo. Recebi hoje do nosso Instagram, não sei se eu posso compartilhar. Claro, com certeza. Hoje, né, eu fiz um serviço, não tenho nem muito vínculo de relacionamento ainda com essa cliente nova. E assim, me orgulho o coração hoje, não é mais nem o resultado financeiro, que a gente, graças a Deus, assim, estamos cada vez mais evoluindo, porque a gente vem construindo várias frentes, vários relacionamentos. Mas a cliente respondeu bem assim para mim, ó, olha só, obrigado pelo belíssimo trabalho, atendeu o nosso sonho e superou nossas expectativas. Sobre isso, né? Então é esse encantamento aí que a gente busca. Então hoje a gente está no mercado não só para fazer uma venda, quero gerar tanto valor que o cliente vai colocar na balança. Cara, eu posso até achar mais barato, mas será se essa empresa vai gerar o valor que o Douros, a Ápice consegue gerar para mim? Além de me entregar com qualidade, além de me dar garantia no serviço, eu faço os meus clientes comprar dos meus clientes. Eu falo para o meu cliente, ó, eu vou te provar, 60 dias eu vou fazer alguns clientes comprar de você, porque eu sei que é uma empresa boa que tu gera valor e eu sei que eles também, então vai dar certo, porque hoje essa associação, o ambiente que você vive, as pessoas que você relaciona, ela vale muito no mercado profissional, entendeu? E assim, desde já quero, né, fazer esse elogio, você nunca desistir por nada. Um dos motivos daqui é que eu vejo tua constância, é desafiador, às vezes você está falando às pessoas pela a telinha do celular, mas você sabe do seu valor e fazendo, melhorando e não parando, porque eu te falo com toda sinceridade, teve um momento que eu olhava assim,
Rapaz, e agora? Como que eu vou fechar serviço? E aí você vai desenvolvendo habilidades que você vai entendendo como você, né, captar, como você abrir a oportunidade para o cliente ver o teu produto e a forma que você vai gerar de resultado para ele com o seu produto. Tá? Então, assim, dando uma acelerada, eu conto um antes e já venho para o depois, mas é só para fazer essas associações, né, nas nossas histórias. Mas teve uma parte que eu gosto de falar, que talvez vai fazer sentido para quem nos ouve, porque tem muita gente assim, eu aguento pancada. Eu falo, mas será que tu aguenta mesmo? Porque uma pancadinha, duas, tu aguenta, mas será que tu aguenta várias? Então hoje, toda vez que acontece algo de ruim, eu falo, meu Deus, obrigado. Não gosto, quem é que gosta? Mas eu falo, eu já passei por tanta coisa assim, há muito tempo, que hoje eu sou grato ao seguinte, é bom que eu já passei desse caminho. Porque eu pensava assim, será que eu saio dessa? Né? Porque imagina só, eu vendia os cartões, entregava, e aí eu às vezes queria pegar serviço maior, eu não tinha condições financeiras, tinha que pegar um serviço, ainda dependia de mão de obra dos outros, falhavam comigo, eu estragava o material, como que eu comprava? Imagina só. E aí tinha tudo para parar. Mas sempre fui muito transparente com os clientes, sempre fui muito transparente com as pessoas. Eu me orgulho, por isso que eu falo nas telinhas. Procura uma empresa que nós já demos um prejuízo. Nós somos perfeitos? Não, já tivemos atrito, já tivemos desafios, clientes de todo perfil, todo tipo. Mas eu falo, você conhece a pessoa e a empresa, não é nos momentos bons só. Porque o cara honrar quando dá tudo certo é muito bom. Eu quero ver quando acontece de ruim, como tu se posiciona. Que aí eu sempre falei, todas as vezes nós erramos, eu falei, errado, só me dá um prazo de eu consertar ou então fazer outra. E aguentei. Tem uma história que eu conto para a equipe minha assim, né, que eu falo, eu tenho um cliente meu que está comigo mais de 16 anos. Eu comecei, eu não tinha nem moto para andar. Eu vendi uns cartões, eles gostaram de mim, que eu sempre cumpri, mas eles sempre ficavam pé atrás, porque eles já tinham uma estrutura, eu não tinha ainda, né? E aí eu errei uns 34 bilhetes de cartão. E cadê o dinheiro? E aí eles, com dó de mim, falaram assim, não, Deus, vamos ver como nós faz, eu vou te ajudar. E aí eu falei assim, eu não vou crescer dessa forma. Não, meu amigo, eu vou dar um jeito, eu vou te entregar do jeito que você contratou. Foi eu que errei. Eu que alterei uma escrita lá por minha conta. Não sei o que eu tava com a cabeça. Eu achei que estava errado e eu alterei minha conta. E aí eu falei, não, eu vou dar um jeito. E vendi minha moto. Fiquei de pé de novo e comprei e honrei. Aí hoje eu, tipo assim, eu fiquei 10 anos nessa empresa vendendo aí no máximo 1.000, 5.000 reais. Hoje eu vendo mais de 1 milhão. Graças a Deus. Mas quando tem algumas missões, um exemplo, eles têm gestores hoje, às vezes vai falar com um consultor nosso, meio desconfiado, aí eu viro e falo, rapaz, se antes nós não tinha nada, eu sempre honrei, ainda mais agora que a gente tem uma estrutura, né, tem uma forma de dar total garantia. O que eu quero contribuir com essa minha fala, a gente não fala para se vangloriar, mas eu falo para deixar de valor para as pessoas que empreendem hoje, para as pessoas que trabalham numa empresa. Eu falo assim, para você ser bem-sucedido, não é só você empreender, você pode ser bem-sucedido no local que você trabalha, mas o teu nível de crescimento da empresa e financeiramente não é só com o teu talento, teu trabalho, mas com o comprometimento que você tem com você mesmo. A honra de você marcar e cumprir, a honra de você não dar seu pé para os outros pegar, na desconfiança que você não vai gerar o resultado que todos esperam de você. Então, assim, eu sempre falo muito de resultado, mas nesse sentido, porque resultado, eu falei, contorna tudo. Contorna as dores que tu já passou, contorna algum tipo de sofrimento, porque o resultado você gosta de todo o esforço, não, mas valeu a pena, não é verdade? Então não pare até você construir seu resultado, dependendo da área que você tiver. Douglas, deixa eu te interromper um minutinho e abrir um parênteses. Essa história é muito interessante, muito relevante. Gente, vocês estão pegando aí os códigos, né, e aprendendo, porque aqui é muita energia, tá? Principalmente pessoalmente. Mas, Douglas, como a gente estava falando um pouquinho aqui antes, né, de começar, o vitimismo, ele atrapalha demais, né? Isso que eu quero trazer também nesse podcast, né, para as pessoas, porque quando a gente se posiciona, não importa, você deve fazer o melhor que você tem, não, o melhor que você pode com o que você tem, né? Então é começar, e as pessoas, elas vão enxergar a sua energia, né? Eu estava dizendo até agora pro Douglas, eu falei assim,
ele aceitou o meu convite e ele veio, mas poderia não ter aceitado. Mas, como ele disse, não desista. As pessoas estão vendo o que você está fazendo, elas estão vendo a sua energia, né? Então, transmitir isso para as pessoas, não se vitimizar, não culpar os outros. Ele começou, ele tinha tudo para desistir, não é fácil. Hoje, com certeza, ele vive as delícias, né? Mas viveu muitas dores, eu falo, né? Tem as dores e as delícias, né? Mas eu quero que você fale um pouquinho aqui para nós, como que você, qual que foi assim, que você acredita, teve, eu sei que foram vários momentos, mas teve um momento assim de virada que você considera assim, nossa, agora Sim. Deu tudo certo. Teve esse momento? Teve vários. Eu falo assim, vou falar o primeiro, que foi o estralo da virada, que foi exatamente o que você falou. Eu vivi muitos anos como vítima. E eu te falo, meu amigo, a pior sentimento que uma pessoa pode ter de você ou de qualquer pessoa é dó. Então, um exemplo, eu assim, sempre desenvolvi relacionamento com muitas pessoas. E eu não alimento fraqueza nesse sentido. Quem vê, às vezes, quem é aquela pessoa muito vitimista, ela acaba vendo quando você se posiciona como um grosso, como um arrogante. Eu até, só para ter ideia, talvez você vai saber, porque nós acompanhamos, nós seguimos também o Pablo Marçal, teve um vídeo que ele se posicionou com a mulher. Sim. Depois, se tu puder mandar até o link. Eu peguei aquele vídeo e eu mandei para 30 pessoas. Eu escolhi os que é mais vítima e escolhi os outros. E não comparando, estou falando que ninguém... eu até tenho que medir as palavras, uma pessoa olha, então eu sou isso porque eu não concordo. Não, não estou julgando ninguém. Mas um exemplo, algumas pessoas que eu sei que são bem, que posiciona, que gera o resultado, que não fica alimentando fraqueza e foca na solução, todos falaram a mesma coisa. Não, tá certo, papai. E outros já, grosso. Então, assim, não é que as pessoas são ruins, mas às vezes elas estão num nível ainda de amadurecimento, principalmente no mercado de trabalho, que talvez é isso que impede ela ir para um próximo nível. Porque, olha só, eu queria fazer que as pessoas comprassem de mim pelo fato de eu falar, cara, eu tô todo suado, me esforçando, cara, tô tantos anos pelejando, o moço não vai comprar de mim. Tá entendendo? E aí, o que acontece? Eu peguei um não tão grande, que foi tão doloroso, que virou a minha chave. Que eu gosto de falar, nessa mesma avenida onde eu tenho uma primeira loja aqui na 104 Sul, eu entrava de porta em porta, que aí, assim, eu não já tinha, então, pra mim, nem mexia mais, né? Mas, assim, tinha uma empresa que eu nunca recebia, era recebido nem pelo dono. E eu falei, cara, por honra, eu quero falar, pelo menos que ele me ouça. E aí, marcaram comigo, eu lembro, uma quinta-feira, 1h30 da tarde. E aí eu almocei rapidão, um sol quente danado, voltei lá. E aí o gerente, na hora que eu chego na porta, ele fala pro dono lá, o baixinho do cartão chegou, tanto tempo atrás de ti para falar com você. E aí ele vira para lá, eu pensei que ele me receber, que ia achar bom a minha resiliência. Ele, rapaz, o baixinho tá passando muita fome, eu tá com necessidade, que hora dessa, sol quente desse, vendendo papel. Imagina só, um cara vitimista, um cara que ficava lamentando que todos os meus problemas, todos os meus não, foi por causa do meu pai, por causa de onde eu vim, por causa de ti, por causa de tudo. Tudo eu era culpado e não eu. Imagina só, cheguei destruído na loja do meu tio, chorando assim, e já tinha muitos anos, de porta em porta. E aí foi onde meu tio me dá um choque de realidade. Então, por isso, assim, eu gosto de ouvir pessoas, e meus mentores é tudo um perfilzão Dzão, eu falo assim, no Disque, mas assim, também não quer dizer que os D é mais do que, né, os outros reviews, não tem o melhor. Mas eu entendo como ele se posiciona, porque eu falo, pai, é melhor tu falar logo, eu sentir a dor, mas eu passar desse nível, do que eu ficar aliviando, tu ficar 2, 3, 4, 5, 10 anos, assim, né? Então eu muda logo, né? E aí esse meu tio foi muito disruptivo assim comigo. Rapaz, você vira homem, rapaz, seja forte. Então fala o seguinte, volta lá pra onde tu veio, volta lá, derrotado, volta lá mesmo. Porque é o seguinte, as pessoas obrigaram a comprar de moço, mas ele não viu o meu esforço. Uma hora dessa, alguém tanto que eu pelei. Ele falou, Douglas, é a vida, ninguém é obrigado a comprar nada de ti. Entendeu? E quem mandou tu vender esse cartão? Ou tu continua ou desiste. Então é um ou outro. E naquele dia eu te falo, vai me virar de chave. Depois daquele dia eu falei, cara, agora... Aí eu aumentei a regra. Então já ia esperando que eu ia pegar um não mesmo, e aí foi onde começou a transformação. Eu já ia no posicionamento tão forte que eu já ia fechar, ou se não fechasse, para mim não ia mudar nada, mesmo eu não tendo condições. Por isso que as pessoas ouvem hoje, umas pessoas... Eu te falo, na pandemia foi um divisor de água também para muita gente. Porque você começou a ouvir muitas pessoas aí de resultado, e eles cresceram financeiramente muito mais. Mais um exemplo, muitos pensam, porque esse já tem dinheiro. E a maioria deles, antes da pandemia, nem tinha. A questão é que eles já tinham tanto essa convicção, crença, se posicionaram tanto no mercado,
que acertou muitas pessoas que te precisavam desse empurrão. Tá entendendo? E eu lembro que eu era precisava desse empurrão, só para ter ideia. Eu fui para cima, comecei realmente contando minha história para meus clientes, mas comecei a pegar serviço grande. Em poucos anos eu já tinha minha loja na mesma avenida dessa empresa e já estavam depois batendo minha porta para me atender, porque já viu o resultado nosso. Então, assim, de vez servir para mim desistir, foi dar um empurrão. E aí foi onde eu comecei a buscar mais conhecimento. Eu vi, cara, eu preciso controlar meu emocional. Não é o que aconteceu comigo, não é o meu passado, não é as pessoas que de alguma forma influenciaram negativamente que vai decidir o meu futuro a partir de agora. Você entendeu? Então foi ali que a decisão. Então, exemplo, não é por qualquer pessoa que eu escuto, eu não fico alimentando, eu falo que nós temos um anjinho de um lado, né, e um capetinho do outro. Douglas, qual que mais cresce dentro de você? É aquilo que mais você alimenta. Se tu ficar dando ideia mais para esse, ele te leva. Se ficar dando mais para esse. Então, sobre a minha energia, pô, fala, Douglas, tu tem energia? Tem, porque eu aprendi a levar a minha energia. Eu posso estar mal, aí eu levanto, aí caço maneiras. Hoje eu tenho meus rituais, que eu aumento minha energia. Por quê? Porque eu sei que se eu ficar com a energia baixa, pessoas, eu falo assim, forte, grande, ela nem vai se conectar, porque o que acontece? Todos esses estão sempre elevando sua energia, estão sempre buscando pessoas para elevar. Então eu falo que hoje eu sou um amplificador de energia. Eu não, tá entendendo? Então é uma outra dica que eu dou para as pessoas. Pessoal, é o seguinte, problemas eu tenho, você tem, todo mundo tem. E problemas são para ser resolvidos. E outra notícia boa, você sempre vai ter problema. Só muda o problema. Então é você procurar a solução e entender que não é porque tu vai se lamentar com o outro que vai mudar. Porque tu, a pessoa pega dois caras vitimistas e fica lamentando. Os dois caem chorando, abraçado, e não vai mudar nada. Então, quando as pessoas dizem, meu amigo, e aí? Bora focar no... Eu sei que falando, às vezes, tem pessoas que estão por um momento mais difícil. Pensa que é fácil. Eu falo, meu amigo, mas eu já passei de tudo. Eu te falo. Eu tenho propriedade de falar isso. Por favor, eu já escutei, eu chegar em casa, vai para tua casa, intruso, não tinha comida, não podia comer porque eu não era tal. Eu tenho muita gratidão, mas não era meu estilo, não era, mas outras pessoas que é envolvido também. Muita gente chegava, você é um atravessador, porque eu não tinha condição, e eu fazia, mas eu falei, mas eu nunca desonrei nada, sempre eu peguei e cumpri. E aí eu fui com o tempo validando o meu valor. Então hoje a maioria dos nossos clientes, eu fizemos mais de 1.600 transformações no ano passado. Maioria é clientes que a gente já atende desde os cartões de visita e indicação desses mesmo próprios. Cara, esse aqui eu conheço, mais de 10 anos que eu mexo com isso, sempre horror, eles estão só crescendo aí porque eles entregando cada vez mais. Então, assim, o que eu quero te falar é que, às vezes, a pessoa que te ouve hoje não te dá nem muita ideia. Mas se tu não parar, tu tá cada vez mais evoluindo, mostrando teu valor mais na frente, ela parar para te ouvir porque você não parou. Com certeza. A resiliência, né? Você tá entendendo? E a mentalidade, né, Douglas? Abrindo parênteses aqui também, é o que você disse. Eu dei uma aula ontem, estava falando aqui, né, pro Douglas, ontem era para ser 50 coaches moçambicanos. E eu falei assim para eles, né? Vocês pensam que eu não tenho medo? Tenho medo, né? O novo traz esse medo pra gente. Mas a gente tem que vencer esse medo. A gente tem que ser ousado. Tem que ter essa resiliência. E se eu não mostrasse essa energia, né? O Douglas nem estaria aqui novamente. Mas ele tá aqui, é uma honra. Porque ele faz mentoria com pessoas grandes. Ele tem, né? Vários negócios, tem muitos compromissos. Mas ele, né? Cedeu ali um pouquinho da agenda dele pra estar aqui. Então, é a nossa mentalidade, a energia que a gente vai passar. E esse D aí do DISC, né? Eu só tenho 67%, tá? Eu também tenho. Então, acho que por isso que a gente se conectou aí, né? Sim. E eu falo muito disso. Não ser vitimista, né? Ser autor da sua própria história. Falo sobre isso no meu livro também. E esse podcast é para falar isso para você. Seja autor da sua própria história, né? Faça acontecer. Tá muito interessante essa história, mas eu quero fazer mais uma pergunta. Se hoje você perdesse tudo, em parênteses, né? Como diz a minha avó, Deus o livre, bate na boca. Sim. Mas se hoje você perdesse tudo, o que você faria para recomeçar? O que você começaria a fazer? Para quem está nos ouvindo hoje, para dar um incentivo, né? Para dar uma ideia, uma luz. Não, na verdade, assim, eu ia usar toda a parte, né, dos desafios que eu passei como uma experiência hoje para mim começar do zero. Né? Eu falo que uma das coisas que faz você também pilotar muito é você não buscar mentores, pessoas que já têm o resultado que você tem. Mas eu te falo assim, é desafiador
essa pergunta para quem não quer nem viver, né, digamos ela, mas eu te falo assim que hoje o medo que você tem de não performar ou de você perder tudo, quando você começa a ter mais entendimento, ter esse controle emocional, tu vai vendo que tem um passo a passo, né? E eu falo assim que todas essas pessoas aí mais de sucesso, ela tem um ecossistema. Então, os relacionamentos, eu falo hoje, eu vou montar um negócio novo. Então, eu já tenho alguns processos onde eu errei muito, onde eu não vou fazer, depois nós pode marcar, pode ser até servir de agora um passo a passo que eu posso repassar, né? Mas um dos motivos que eu falo assim, é você criar estratégias onde o produto que você vai se posicionar e com as pessoas que você vai se associar, elas realmente geram valor, elas realmente abrem as portas para você não precisar viver toda essa estrada que tu passou, né, de dor, digamos, e já você conseguir construir um resultado a partir de agora. Não sei se ficou meio confuso a minha resposta, não, entendeu? Como se diz, claro que aqui você não vai conseguir passar Sim. passo a passo, né? Que a gente tem pouco tempo. Mas a gente estava falando isso também um pouquinho antes de começar. Eu vejo algumas características, né, nas pessoas que já têm o sucesso, a prosperidade, né? Que a gente sabe que não é só dinheiro. Sim. É família, né? No negócio, na espiritualidade. Como você disse aí, tem alguns rituais, né? Então fala essas principais características aí de uma pessoa próspera, de sucesso. Fala um pouquinho disso. Eu falo, ele tem uma fé inabalável. Eu te falo que Deus, para mim, todo dia eu tenho a minha oração, né? Eu até compartilho. Engraçado que lá na Ápice nós temos um ritual toda segunda-feira, é o nosso devocional cedo. E toda vez, quando eu tô lá, quando é a minha vez de falar, enfim, eu sempre peço para Deus, né? Me dê saúde, sabedoria e colocar pessoas boas no meu caminho. Então, assim, todas as pessoas que chegam, eu abro meu coração no sentido, até que me prove o contrário, eu confio. Acredito. Já fui um dos motivos que fazia muito eu me travar ou não ir para o próximo nível, que eu era muito desconfiado. Eu me policio. Porque pelo fato eu fui muito enganado, porque aqui eu estou contando só prévias, mas quando você falou do livro, eu tenho tantas quedas, tanta gente passou para trás, traição. Eu acabei de ser traído agora, recentemente. Ixi, foi. Aí o exemplo. Doug, tu ficou abalado? Cara, tipo assim, isso já não me abala tanto. Fiquei decepcionado porque muitos anos comigo, mas eu falei, tem um diabinho e um anjinho. Deixa eu alimentar mais isso. Então, aonde tem inveja, onde tem ganância, onde tem preguiça, tem destruição. Né? Então, eu sei. Então, pessoas, resultados, um exemplo, além da fé, tem muita atitude. Atitude vale mais do que tudo. Então, eu falo que as pessoas, digamos, de ação, elas superam os talentosos. Então, eu sempre fui muito de agir. Cara, pode não dar certo, mas eu vou fazer. Mas só que hoje, como eu busco caminhos com quem já chegou, eu falo, cara, eu não quero bater a cabeça, voltar para trás. Então, eu vou encurtar o caminho. E ser benevolente, você ajudar o próximo. Quando eu falo em ajudar, assim, é engraçado quando você vai falar de religião, né? Eu tenho muita fé, mas assim, quando tu vai numa igreja evangélica, você ouve uma coisa, vai numa igreja católica, você nem não pode falar desse assunto. Quando vai numa pessoa, eu vejo, às vezes, tem alguns comparativos. Eu falo assim, rapaz, por onde eu passo, eu quero gerar valor positivo, e por onde eu passar, se eu ver a necessidade de eu ajudar, independente do que vão fazer com o dinheiro, eu ajudo, no sentido. Mas só que, assim, depende da causa. Não quero assumir uma responsabilidade ou um culpa de algo que não foi eu que fiz. Mas eu falo assim, se você tem essa consciência que independente se tu tá ganhando ou não, você pode contribuir, eu te falo que muitas portas abriram para mim. Eu sempre fui assim, tive ambições de crescimento, mas chegou um momento da minha trajetória que eu era muito dinheirista. Tudo era dinheiro, dinheiro. Aí então é algum momento que é o seguinte, a pessoa tava contigo, mais um exemplo. Às vezes quando ela não precisava tanto, não tava. E aí eu fui identificando isso. Então hoje, como tu falou, Douro, você aceitou o convite. Aceitei, a pessoa de valor, a pessoa está na pegada de crescimento, faz parte. E hoje lá na loja, independente de eu fechar com o cliente ou não, o que eu puder agregar, eu agrego. Eu vou lá, mesmo que ele não feche comigo, eu falo, olha, independente disso, talvez por algum motivo específico aí, você vai tomar outra decisão, mas confere esse tipo de produto, confere se vai colocar dessa forma, confere isso e aquilo.
Dô, por que você está me explicando isso? Não, é para evitar tu ter um prejuízo futuro. Porque às vezes tu está fazendo um bom negócio futuro, rápido, né? No curto prazo, mas médio e longo não é, porque não é um produto disso. Então, só estou meio que contribuindo com a tua melhor decisão para fazer você não ter prejuízo, porque eu já vi muito nessa jornada a gente pegando prejuízo. E eu não quero que isso seja mais um. Você está entendendo? Então, dependendo de onde estiver, eu quero contribuir de alguma forma. Mas hoje eu até seguro mais um pouco mais, porque às vezes as pessoas elas querem, mas não querem ouvir, né? Então eu só se me perguntar hoje em dia, né? Mas pode avançar nas perguntas, que eu começo a falar e aí tem mais perguntas. Eu sei, muita energia aqui, gente. Não, é que você vai falando e eu vou viajando aqui também do que você vai falando, né? Isso de dar desculpa, eu falo muito disso, as pessoas dão muita desculpa. Então, às vezes meu cabelo não tá arrumado, eu não tenho uma roupa apropriada, né? Eu falo, gente, eu teria muitas desculpas para não estar aqui, mas eu estou aqui, o Douglas está aqui. Ele chegou onde ele chegou porque ele não deu desculpas. E como ele disse, uma, né, das características, a atitude. Então, eu até te disse, né, também um pouquinho antes de começar, que ao longo assim dessas extrações que eu tenho feito de livros, né, que eu trabalho com isso e tudo mais, eu vejo essas características que você disse, né, a gratidão de verdade, a gente não é obrigado, né? Sim, não é dizer sim, obrigado, sim. é a gratidão de coração, Exatamente. é fazer o bem, né, essa atitude, não ser vitimista, então vocês vão anotando aí, né, e qual o conselho, eu marquei aqui, né, Sim. Mais uma pergunta, que você daria para aspirantes a empresários, para quem quer começar a empreender, porque a gente sabe que você ser ali uma CLT tem as suas vantagens e desvantagens, e para a pessoa empreender também tem as suas vantagens e desvantagens. Mas você, como um empreendedor de sucesso, qual o conselho que você daria assim, para quem está começando hoje? Qual a marca que ela tem que deixar, né? O que ela tem que levar assim, para impulsionar, para ela levar com ela, para ela não desistir? Porque a gente sabe que não é tão fácil. Não é fácil. A primeira, assim, ele tem clareza o que realmente ele quer. Porque eu falo assim, se for só o dinheiro, tu vai ganhar em dinheiro talvez em qualquer lugar que for. Então esse não é o motivo principal. Eu falo, todos nós estamos buscando dinheiro, digamos. Mas o dinheiro, eu falo, o dinheiro traz conforto, traz segurança e, né, é uma realização de sonhos. Mas o que eu falo é o seguinte, se tu entra num negócio, ou tu trabalha numa empresa só pelo dinheiro, logo tu vai sair ou tu vai desistir. Por quê? Porque tu não cria paixão por isso. Então tu tem que ter algo mais além. Cara, eu tô aqui, beleza, talvez eu queria... Eu tô dando um exemplo porque hoje em dia você vê muito assim, tudo é empreender. Bacana, né? Surgir tal tudo. É muito desafiador, mas é muito, né, bacana. Mas eu que te falo assim, eu conheço muita gente que hoje é muito bem sucedido trabalhando em grandes empresas, ou trabalhando em empresas que ele somou muito, de lá pegou bagagem, enfim. E também, né, nessa parte do empreendedorismo. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, tu escolher algo que tu tenha paixão de fazer, não é verdade? E assim, colocar um propósito, ter uma clareza, tu ter objetivos claros. E dentro desses objetivos claros, buscar ferramentas que, digamos, te dá uma certa agilidade de tu alcançar. Porque eu falo assim, o resultado de qualquer empresa, igual antigamente eu falava com muito orgulho, eu estou 18 anos no mercado. Isso quer dizer nada, tu pode entrar em 2 anos, tu tem mais resultado do que em 18 anos. Eu não queria que... Hoje tu não precisa sofrer o tanto que eu sofri, por quê? Porque hoje tem muita mentoria, hoje tem muito, eu falo mentores, tem muito curso, treinamento, enfim. E tem muita oportunidade de prática, que antes não tinha. Hoje o conhecimento está escancarado na internet. E antigamente não tinha. Antigamente o teu conhecimento era ouro do negócio. Hoje em dia, meu amigo, não é só o conhecimento, entendeu? Então é os pilares que eu aprendi no decorrer da minha trajetória. Então é tu entender e ver assim, de que forma eu consigo encurtar esse resultado. Mais um exemplo, tu ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa verdadeira e tu entender assim, cara, eu tô aqui, eu vou dar o meu máximo, o meu melhor. Se não reconhecerem o meu trabalho, o meu esforço, o valor que eu gero, o resultado que eu gero, aí um exemplo, eu penso 2 vezes, eu continuo aqui, eu falo para quem trabalha CLT ou para quem tem o seu negócio. Será se os clientes, a forma que eu estou agindo, os clientes estão me dando esse retorno? Eu te falo assim hoje, e eu quero atender todos os clientes, mas tem cliente hoje que às vezes eu não acho nem interessante atender. Por quê? Porque ele não enxerga tanto o valor que eu gero para ele. Se ele for só em algum quesito, talvez nós não estamos prontos ainda, né, preparados para atender ele. Então hoje, assim, eu quero encantar o cliente e é engraçado que eu sei qual é a persona do cliente ápice. Né? Todos esses clientes que são focados em crescimento, são focados em gerar valor,
também aos seus colaboradores, à sociedade, a tendência de fechar conosco é muito grande, porque meio que nós falamos a mesma linguagem. Agora, aquele cliente que, tipo assim, ele vai, é só o preço, é quem fizer mais barato, porque eu nunca vi esses aí crescer tanto, porque não é só por isso, porque se for o preço, sempre vai ter um que faz um preço menor que você. E aí, no final, não é isso que está pegando, entendeu? Que é uma outra deixa para quem vai montar o seu negócio. Procura tu ter entendimento, clareza, qual o valor o teu produto ou o teu negócio, ou a tua empresa que tu trabalha, ou, né, o que tu empreende gera para as pessoas. E aí, desenvolver a habilidade necessária para tu saber expressar e tu saber posicionar. E na hora que você tiver a oportunidade, fazer de tudo para você entregar 3 vezes mais do que tu prometeu. Por quê? Porque aí pode ser preço que aparecer, pode ser outra pessoa, vai falar, é preço por preço, mas esse aqui me entrega isso, isso e aquilo. Então é desafiador isso, mas é uma cultura que eu estou sempre investindo na loja. Meu amigo, eu lembro que assim, empresa a gente vai sempre trazendo pessoas novas, às vezes não vai encaixando umas, enfim. Eu falo, eu nunca contratei ninguém porque eu quero demitir. Se a gente contrata, porque a gente precisa. Mas às vezes aquela pessoa, se ela é uma pessoa que tem um coração ensinável, uma pessoa, né, humilde no sentido de ouvir para si melhorar, tem que ter um valor forte essa evolução constante nossa, vai performar, porque nós vamos guiar, vamos falar o que está indo bem e o que não. Mas um dos motivos que eu sofria muito nesse crescimento, que eu tinha muito bons profissionais, graças a Deus, sempre busquei valorizar os bons, mas ele era muito bom para trabalhar, mas era muito bom de se relacionar, muito ruim de se relacionar. Ele chegava no cliente e fazia, meu amigo, não quero nem saber, eu fiz meu serviço bem feito, não quero falar. E isso também que tá ficando para trás. Ele, não, eu não quero saber do meu amigo, não quero nem ajudar ele, não tô nem aí. Eu que fiz o meu eu me paguei. Eu falei, ô meu amigo, você não entende que hoje a vida não é assim, entendeu? Então o que eu falo, meu amigo, eu quero que as pessoas, por onde nós passar, a equipe Apps, pode ser qualquer um, tu vê um negócio sujo, tu limpa, tu vê um negócio do grau, tipo assim, tu vai fazer uma limpeza, mas eu tô falando, o que custa tu pegar o cliente, tu vai lá, aplicou, fez uma fachada, mas tem um negocinho ali, passa o paninho, limpa, pergunta, tá precisando de mais alguma coisa, o que eu posso contribuir? Ele te pede uma gentileza, faz, sorrindo, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que no mundo de hoje você agrega para você crescer aonde tu trabalha ou com o que tu empreende ou o produto que você vende, na minha concepção, entendeu? Porque tu concorda que é o seguinte, produto para produto, eu vendo uma letra caixa. O outro vende também. Então, o cara vai, então por que eu vou comprar desse? Entendeu? Aí eu vou mostrar, cara, o material que eu uso é um material hoje mais premium, mas eu também tenho mais em conta, eu quero te atender independente do preço. Olha só, além disso, eu uso esse material pelo quê? No médio e longo prazo você vai ter uma economia. Além disso, eu vou te entregar dessa forma, eu vou te dar garantia disso. E além disso, eu vou promover tanto a tua empresa quanto o meu trabalho para outros clientes, que eu ainda vou fortalecer um zero resultado para ti no teu negócio também. Então é o seguinte, eu puxo a sardinha para os meus clientes. Eu vou lá, pergunto, já fez com tal empresa, com tal empresa? Não, aí um exemplo, quando eles dão um feedback até negativo, eu chego na empresa, igual eu gosto de receber feedback. Eu falo, me fala, e eu sou muito grato aos meus clientes. Às vezes tem alguém da equipe nossa, porque vai crescendo, a gente vai contratando, dá um feedback. Rapaz, a pessoa fez isso e isso, eu agradeço demais. Não acho ruim, não fico. Eu não fico levando aquele lado, eu falo, o crescimento nosso, a nossa melhoria foi baseado muito nos feedbacks que a gente recebe. Falo, moço, sem rodeio, pode falar. Tá? Uma coisa que eu te garanto que prejuízo não vai ter. Mas eu preciso que tu me fale, porque eu não deixo isso acontecer mais. Porque vai indo, você não consegue controlar tudo. Mas eu procuro ter essa transparência com a minha equipe e com os meus clientes para deixar em aberto. Também acho, né? Esse é o melhor feedback, né? Do próprio cliente, né? Exatamente. E se a gente não for humilde em não aceitar a opinião, né? Como que a gente vai crescer? E isso é uma melhoria, porque eu dei exame alto, e como peguei muitas pancadas, não, toda coisa que um cliente eu já estava meio, digamos, no termo agressivo, não aceitava muito. Aí um exemplo, eu já passei por umas 3 forças, digamos, que eu me quebrei no sentido, e quando eu vi que eu era o culpado. Você tá entendendo? Fiquei, tipo assim, achando que era do meu jeito. Eu falo que não existe do teu jeito, e nem de qualquer jeito, existe do jeito certo. E aquilo que você falou instantes atrás, né? Eu falo para a equipe, vamos fazer o melhor que a gente tem, até que tenhamos melhor ainda. Então hoje a gente tem uma estrutura, tudo, mas antes eu falei, vou fazer o melhor, nós não tem. Eu lembro que eu ia fazer instalação, eu tinha só um carro lá, e botava a escada e fazia, e entregava, dava um jeito, tá entendendo? Então, você não se lamentar pelo que você não tem ainda.
ver assim, com o que eu tenho, as ferramentas que eu tenho, as condições que eu tenho, como eu posso gerar mais para o meu cliente, para as pessoas ao meu redor. Eu costumo dizer assim, a energia está na gente, as ferramentas estão com a gente. Como, por exemplo, a imersão que eu organizei, né, gente? Ele participou, tá no meu Sim. YouTube, quem quiser assistir, eu falo assim, eu não precisei de dinheiro, eu precisei da minha energia, da minha ousadia, do meu posicionamento, né? Então é isso que você precisa. Para você sair dessa fossa que você tá, você precisa disso. Ousadia, né? Energia, decisão e ação. Não adianta também só decidir, né? Exatamente, Decisão se não e agir. ação. Então a gente já está indo para o final aqui, quase 1 hora, nosso tempo. Eu queria 2 coisas, né? Você falou do livro, eu falei, eu trabalho com livro. Quando que você vai lançar o seu livro? Você tem muita história boa. Vamos fazer aqui, né, essa pergunta. E qual, assim, a marca que você deseja deixar? Qual o legado? Qual a mensagem principal que você deseja deixar para o mundo? Como que você gostaria de ser lembrado? Qual que é essa marca que você quer deixar, esse legado para as pessoas? O meu propósito assim, é muito baseado em tudo que eu falei, né? Eu quero deixar uma marca positiva. Quando eu te falo positivo, por onde eu passar, o que eu tocar ou eu tiver, seja algo que as pessoas vejam com bons olhos, entendeu? Eu quero deixar um legado positivo em tudo. Eu falo na minha família, eu falo na empresa Apps Media e outros negócios que a gente tem, nos meus amigos, no meu ciclo de relacionamento, em geral. Eu quero assim ser lembrado como uma pessoa não só de resultado financeiro, mas de resultado. Isso eu me emociono porque assim, moço, é transformação. Eu já fui muito ignorante, eu era do meu jeito, eu pegava todas as minhas dores do passado e socava numa pessoa que tá me ouvindo para matar ela de fala que você é isso, isso, aquilo. E hoje eu sou lembrado como uma referência no sentido de evolução em todos os sentidos. Eu tenho um amigo meu de infância, você isso. Então, assim, não me orgulha no meu só ego, digamos. Cara, hoje eu estou influenciando ele. E aí, na empresa, igual o pessoal de comunicação visual, eu tenho uma mensagem aqui, ó. Não vou expor, mas outras empresas que nos acompanham, né? Aqui, ó, mandou para mim, eu nem abri. Aqui, ó, hoje você é a referência, é espelho para muitos. Top demais, todo mundo, entendeu? Então, assim, em tudo que eu tiver, eu poder agregar. Eu não desagregar. Hoje eu estou muito assim, me policiando. Cara, se eu não tiver abertura para contribuir, eu vou ficar na minha. Porque vai que eu falo e pega mal. Não que assim, eu estou policiando no sentido, eu não vou me expor. Mas um exemplo, será que vai ser bem recebido nesse momento? Porque uma coisa é tu falar com quem está extremamente, tem clareza dos seus objetivos. Outra pessoa, igual você falar isso para quem está com uma dificuldade ali em algo. Ou que está com um problema emocional. Ele pode te ver com outros olhos. Você está entendendo? Então, eu falo, as pessoas ao redor têm orgulho de dizer que me conheceu, meu orgulho de dizer que viu o garotinho, o rapaz que já passou por desafios, que já fez, digamos, por tomada de decisões, ações erradas, mas ergueu a cabeça, levantou-se, melhorou e agora construiu um legado aí positivo, podendo influenciar outras pessoas, não desistir, assim melhorar também, gerar esse alto impacto aí na sociedade e na vida de outras pessoas. Então, esse é o que me move hoje, sabe? Tá entendendo? Sim. Então, assim, o serviço meu, quando eu entrego, eu quero aquele uau. Se não tem, vê que ainda mexe comigo, assim. Aí eu fico buscando, até entender o que foi. E as pessoas, um exemplo, eu gosto de pegar desafios. Hoje eu estou formando líderes novos na Apps. Ele, não, isso aí não serve, não. Isso aí não vamos demitir. Esse aí não serve. Eu falo, cara, aproveita a oportunidade que tu tem. Tu já pensou se tu tivesse hoje dentro de um campo, e aí o seguinte, tá contada a tua comida e tua água. E aí o seguinte, tu só sai para lá, pro jardim, se você com esse time aqui, tu conseguir liderar com que as pessoas aqui dividam as coisas, sejam felizes e criem uma fileira aqui para vocês saírem junto. Tô dando um exemplo assim muito quando eu falo para eles. Agora é o seguinte, tu não pode mandar embora ninguém, tu não pode escolher ninguém, tu não pode matar ninguém, nem tu pode morrer. Então tu vai ter que superar, digamos, é um novo desafio de tu se tornar uma pessoa melhor para tu conseguir lidar com as pessoas aos teus próximos e conseguir gerar o resultado que nós esperamos de você juntamente com todos. Então agradeço cada um que está aqui. Eu falo que eu tenho a melhor equipe do mundo. Eu falo que eu tenho as pessoas ao redor, a melhor equipe do mundo, porque eu tenho gratidão por isso de verdade. Agora vai
dos meus conhecimentos, minhas habilidades que eu desenvolvi e fazer com que nós conseguimos atingir um resultado muito maior no que a gente faz. Entendeu? Então, assim, eu não fico mais buscando o lado ruim. Eu sei que todo mundo tem, mas eu falo, cara, eu vou sugar dele só o lado bom. Se eu ver que o lado ruim dele incomoda muito, eu vou dar o feedback. Se ele demonstrar que ninguém muda da noite pro dia. É isso. As pessoas às vezes querem que um ser humano muda da noite pro dia. Fala, cara, posiciona. Se tu vê que ele tá piorando, aí você vai falando, ó, tá ficando difícil, eu tá contigo. Mas se você fizer assim, ó, pelo menos isso eu te espero. Tu consegue liderar. E aí hoje eu consigo formar gente muito rápido. Porque eu sei que todo mundo tem defeito, então eu faço um alinhamento no início do que eu espero, o que eu não aceito, quais os valores nossos. Se ele respeitar esses valores, mas se esforçar para aprender, nós vamos crescer juntos. Mas se não, é por esse motivo, mas não é porque ele não vai encaixar, que ele é uma pessoa ruim. Uma coisa que eu não aceito de jeito nenhum é desonestidade, lealdade. Então, tipo assim, isso aí eu rompo uma parceria rápido. Agora, eu nunca rompo uma parceria do nada. Tudo alarmando e do mesmo jeito peço para mim. Cara, vai me dando uma evidência do que eu falei que tu não gostou, o que eu fiz que não agregou, clareza, que te incomoda. É, clareza. Com certeza. Muito bom, Douglas, muito bom. Olha, gente, se vocês pegarem um pouquinho aqui do que foi falado hoje e aplicarem, com certeza, né, vai transformar a sua vida. Mas é isso. Bom, você viu, né? Gente, como que pode uma história dessa não ficar registrada e não deixar um legado? Então pensa aí, tá, Douglas? Escrever o seu livro, deixar esse legado, porque todas as histórias importam, né? Tudo que a gente carrega, tudo que a gente traz, né? É realmente para ajudar o próximo, para ser generoso. E é isso, eu vejo bastante em você, tá de parabéns, né? Sua empresa, a sua vida, a sua família, acompanha um pouquinho no Instagram e vejo. Então eu queria finalizar aqui te agradecendo, né? Pela sua disponibilidade, né? Pelo seu tempo aqui com a gente. E também dizer para você falar um pouquinho mais sobre as suas redes sociais, como que as pessoas, né, podem te encontrar, sim, te, né, contatar. Beleza, é recíproco tudo que você falou, tá? Eu agradeço pelo convite, me sinto lisonjeado de estar aqui sendo, né, o primeiro entrevistado. Quem me acompanha nas redes sociais, lá Douglas Lemes Oficial e Ápice Mídia _ é o nosso Instagram da empresa. E eu queria assim, né, deixar a mensagem para as pessoas que me acompanham, não deixe que nada de mal que já aconteceu contigo no teu passado, ou que tu ouviu, ou pessoas que de alguma forma te influenciou negativamente, empate o teu futuro. Empate a construção do seu futuro a partir de agora. Está na tua decisão, na tua ação diária. E entenda, tem o período de plantar, o período de regar e o período de colher. Então entenda esses ciclos. E tenha clareza que tudo é altos e baixos. Então, um exemplo. As coisas estavam indo muito bem, junta, eu falo assim, se programe, se organize, porque vai ter um momento de ladeira abaixo, mas a dor vai ser sempre menos, porque você está sempre se preparando. Então hoje eu tenho essa clareza comigo em todos os sentidos, né? Entender que Deus é maravilhoso e entender que nós é a imagem e semelhança dele. Então tudo que eu falo a gente transmite e a gente reflete. Então desejo só coisas boas, contribua o tempo todo, que eu tenho certeza que eu falo que eu sempre planto a minha sementinha da prosperidade nesse sentido. Tá bom? Gratidão, então, gratidão. Muito bom, muito bom, gente. Muito obrigada, Douglas. Amei, aprendi bastante e espero que esse seja o primeiro de muitos, que você aceite outros convites para explicar, né, explanar mais ainda sobre essa sua história. A gente tem muita, né, forma de contribuir. Quando quiser algo, digamos, nesse sentido a gente pode contar que a gente vai estar junto. Foi mais para o pessoal te conhecer mesmo, nosso primeiro, e gratidão. Sim, obrigada. Tamo junto. Convidar as pessoas aí, eu falo no nosso jargão, mas tudo que eu falo atrai, né? Eu falo, vamos juntos rumo ao ápice do sucesso. Quando eu comecei ali, eu falava isso. Aí hoje a gente, né, tá indo sempre cada vez mais ápice do sucesso. Eu falo para as pessoas, tá vendo? Que tá sempre se materializando e formalizando o que a gente sempre acreditou. Hoje a gente tá aonde a gente já sonhou um dia e a gente agiu e fez para estar. Então, não é surpresa. E vamos crescer muito mais, em todos os sentidos. Então eu vou completar, vamos sair dessa fossa. É isso aí. Gratidão, valeu.